Salve, salve, torcida botafoguense! Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar da dolorosa eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, nos pênaltis para o misto do Mato Grosso, 1-1 no tempo normal, 4-3 nas penalidades e o Belo de forma precoce aí dá adeus à Copa do Brasil e deixa de embolsar quase R$ 1 milhão, né? 950 mil reais foi o que o misto conquistou aí por jogar a próxima fase. E Botafogo também deixa de ter um jogo contra o Novo Horizontino, no Almeidão, né? Possibilidade de uma boa renda e de um desafio técnico interessante contra a sensação do Campeonato Paulista, né? Que eliminou o Nacional do Amazonas e agora vai enfrentar o misto em Cuiabá, né? O vencedor do confronto jogaria a próxima fase em casa e o misto vai jogar novamente lá no Dutrinha. Bom, a eliminação do Botafogo foi justa, tá? Assim, não dá pra dizer que foi injusta. Nos 90 minutos, o Botafogo não jogou bem. O Botafogo teve o melhor recorte até tomar o gol, que assim, nem foi uma grande atuação. Até tomar o gol, o Botafogo estava seguro defensivamente. Era o ponto positivo e estava com um volume de jogo maior do que o adversário no campo de ataque. Então, até o gol, o Botafogo estava levemente melhor, mas também não estava conseguindo criar chances claras. O Botafogo hoje foi com a escalação que eu imaginava, né? Falei no vídeo pré-jogo, o Lisca optaria por duas opções, né? Por uma de duas opções. Ou colocar mais um volante, o Thalisson, e aí o Maduro ser colocado mais à frente, né? Contribuindo mais no último terço, sem tanta preocupação ali na marcação. Ou então ele jogaria no tradicional 4-3-3, colocando o Guilherme Santos como ponta. Eu não gostei, tá, do Guilherme Santos hoje. Eu acho que se o Botafogo tivesse começado de fato com o volante, eu acho que poderia ter tido maior sucesso no jogo. Seria um time mais agressivo no meio de campo, enfim, sofreria menos depois de ter tomado gol. Eu acho que teria isso. Mas tudo bem, o Botafogo começou com o Guilherme Santos, apesar da atuação abaixo, né, e do jogo não passar muito ali pelo Guilherme Santos. Como eu disse, o Botafogo ali até tomar o gol fez um jogo honesto. Para quem jogava fora de casa, procurou o ataque, né? Teve uma bola no travessão do Varela, no chute de fora da área. O Botafogo tentava, né, ali buscar o seu gol na etapa inicial e estava com mais volume ofensivo do que o adversário. Só que aí, ali por volta dos 25 minutos, o Márcio Silva dá uma entregada que não dá para perdoar, né? Assim, campo pesado, né? A bola ali podendo parar a qualquer momento, né? Choveu muito em Cuiabá ontem e hoje, né? No dia do jogo. Então o Márcio Silva garoteou, né? Tentou dar um passe ali para o meio de campo, rasteiro, a bola foi no pé do jogador da equipe do misto que chutou de fora da área e aí 1-0 para o time da casa, um chute de fora da área. Não acho que o Fracaro falhou, tá? Foi um chute no canto. Poderia ter pego, sim. Seria uma ótima defesa, uma grande defesa, mas, enfim. Os erros dessa jogada, primeiro foi do Bull, né? Que se atrapalha e aí ele volta a bola pro sistema defensivo. E também do Márcio Silva, sobretudo do Márcio Silva, né? Que dá no pé do jogador da equipe do misto. Frontal ao gol. E como eu disse, né, quem viu o vídeo pré-jogo e assistiu o jogo de hoje, quase tudo ali que eu falei aconteceu. Chute de fora da área, muita bola alçada na área, era isso que o misto tinha para proporcionar. E aí o Botafogo sente o gol, tá? O Botafogo até tenta, tem uma boa chance, né, que é um passe do Nenê pro Dourado, um belo passe em profundidade que o Nenê acaba chutando em cima do goleiro. E depois teve outra jogada do Caion, né? Que foi um passe do Dourado, né? O Dourado dá o passe pro Caion, o Caion chuta travado, mas só que o Nenê tava ali passando, né? Se ele serve o Nenê fatalmente faria o gol de empate já no primeiro tempo. Então o Botafogo até teve duas chances, não aproveitou. E aí, nos minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo se desorganizou muito, né? E aí teve contra-ataque, a equipe do misto, teve bola no travessão, né? Um gol incrível ali que o jogador perdeu na marca do pênalti. Chutou com muita força. Se tivesse só chutado ali sem tanta força, né? Só empurrado para o fundo das redes,
Era 2-0 no primeiro tempo. Então o Botafogo não aproveitou as chances para empatar e o misto, felizmente, não aproveitou a chance para fazer 2-0. Aí no intervalo, né, o Lisca nem faz alteração. E aí eu até entendo, tá? Apesar de eu preferir começar com um volante, na medida que você está perdendo o jogo, você vai tirar um atacante e botar um volante, também não faria muito sentido. Então era melhor conversar, tentar ajustar o time ali mesmo verbalmente na conversa com os jogadores e partir para cima no segundo tempo. E aí o Botafogo consegue, até bem semelhante ali ao contexto do último jogo contra o Serra Branca, né? Que o Botafogo sai perdendo por 1-0 e começa com tudo a etapa final e consegue empatar rapidamente. Naquele jogo foi 3 minutos, nesse jogo foi 4 minutos, bola parada, Nenê, mais uma vez decisivo. Teve uma casquinha na primeira trave, eu acho que foi do Maduro, e aí o Márcio Silva, né, se redime e faz o gol de empate. Né? Então tudo que o Botafogo queria ali era empatar no início do segundo tempo. Só que o Botafogo fez o gol e aí aquele ímpeto, né, dos primeiros minutos parou. Né? O Botafogo já preferiu ali controlar mais o jogo, né, tirar a velocidade do jogo. E aí o time criou muito pouco, né, depois ofensivamente. O Botafogo praticamente não cria alguma jogada de perigo depois do gol. Foi um segundo tempo muito ruim. E aí as trocas do Lisca, né, eu acho que não foram boas, tá? Eu vou até pegar aqui para eu não falar errado. Ele primeiro tira o Caion e o Guilherme Santos para botar o Brenner, Camilo e o Balotelli. Assim, eu teria deixado o Caion mais tempo. Eu sei que o Caion jogou quase os 90 minutos todos os jogos, mas é um garoto, né? 20 e poucos anos, enfim. Eu teria insistido um pouco mais com o Caion, tiraria o Guilherme Santos para colocar o Brenner. Até entendo. Enfim, você troca um ponta por outro. Só que ele botou o Balotelli e aí o Botafogo ficou com o Balotelli de ponta. Né? O Dourado ali como centroavante ainda e o Brenner, que foi muito mal também, né? O Brenner entrou, até tinha que ter entrado mesmo, mas, enfim, até agora não disse para que veio ao Botafogo. E o Botafogo mal, né? Até teve uma chance, até curiosamente, a melhor chance que o Botafogo tem é com o Balotelli ali na ponta, dando um passe pro Maduro chutar para fora, né? Foi tirando o gol, foi a única chance ali que eu consigo lembrar minimamente perigosa pro Botafogo, além do gol no segundo tempo. E aí ele tira o Dourado e coloca o Thalisson. E aí o Botafogo perde talvez o seu melhor batedor, ou o seu segundo melhor batedor ali junto com o Nenê, para um jogo que estava se caminhando para os pênaltis, porque o Botafogo não criava. Né? Então você coloca o Balotelli ali, e assim, o Dourado estava cansado, porque o Dourado não jogou no final de semana, no Paraibano. Então, em tese, era para aguentar os 90 minutos. Então, assim, eu não gostei dessa alteração. Ele poderia até ter tirado o Caion e ter colocado o Thalisson, né? Ter deixado o Caion mais tempo e depois ter feito ali uma espécie de 4-4-2, porque realmente você teria que fechar um pouco mais, porque o Nenê já não aguenta tanto marcar. E aí você deixaria o Dourado também com uma menor responsabilidade defensiva. Eu até entendo a entrada do Thalisson, mas não entendi sair o Dourado e o Balotelli entrar no jogo. Né? Porque você teve um jogador ali que é abaixo tecnicamente e não serviu nem para os pênaltis, né? Porque o Balotelli nem bateu. O Eric bateu antes do Balotelli. Então, para mim não fez sentido essa escolha. E aí nos acréscimos do jogo, e aí o jogo ficou muito frenético, nos minutos finais, muitos escanteios a favor do misto. Né? O Botafogo cansou e o misto deu uma empolgada, né? O misto ali quase fazia o segundo gol. O Botafogo escapou de perder já no tempo normal, ali naqueles últimos minutos. Mas conseguiu segurar. Até porque o misto também é um time limitado, né? O misto é aquilo ali, é um time de Série D, um típico time de Série D. Competitivo e tal, mas nada além disso, tecnicamente é abaixo. O Botafogo, mesmo jogando mal, empatou o jogo 1-1. E talvez se o Márcio Silva não falhasse ali, o jogo fosse 1-0 o Botafogo. Então, mostra que realmente é um time abaixo. E hoje o Botafogo sofreu muito também com a carência de peças, né? Tanto que o Lisca nem fez todas as alterações. Se você olhar para o banco, você tinha ali de esperança só o Brenner Camilo, mas tipo uma esperança muito do que ele já jogou.
no Confiança e não do que ele já jogou no Botafogo. Balotelli, também um jogador que não dá para esperar muita coisa. Os outros jogadores são jogadores ali mais defensivos, né? Então, você olha para o banco ali e não tem opções. O PK fez falta hoje, o Bu muito mal. Os dois laterais, né? O Eric foi muito mal, o Bu foi muito mal. A dupla de zaga foi muito mal, erraram bastante. Márcio Silva e Ian Souto. Eu acho que quem se salvou no jogo, Nenê, Dourado e Maduro, tá? E o Caion. Eu acho que foram jogadores ali meio que se salvaram minimamente. Porque o Maduro errou muito, errou, mas é um jogador que tenta, um jogador que, enfim, tá em várias partes do campo. O Nenê deu um passe na cara pro Dourado, tava bem posicionado ali pro Caion tocar para ele no primeiro tempo. Foi ele que cobra o escanteio que surge o gol, né? Então, foram os poucos jogadores que conseguiram produzir alguma coisa. O Maduro dá assistência, né? Acho que é o Maduro que dá a casquinha ali no primeiro gol, no único gol do Botafogo. E o Dourado, apesar de tudo, perdeu um gol cara a cara, perdeu. Mas assim, ele gerou em alguns momentos jogo, tá? Ele melhorou muito com o Lisca a função dele ali, sem ser o finalizador, né? Ele fora da área, ele tá conseguindo agregar mais. Ele tá conseguindo gerar algumas jogadas, dar alguns passes, não ser só aquele centroavante que só vai trabalhar, só vai participar do jogo se a bola chegar na área para ele. Ele foi participativo, mas enfim, é um jogador também em idade mais avançada, campo pesado, acaba sentindo, né? O Nenê sentiu muito também um campo pesado, sobretudo no segundo tempo. E aí, o Botafogo não conseguiu vencer no tempo normal. Pênaltis, e aí bateu mal, né? O Igor Maduro bateu mal, o Giovani bateu mal e o Eric, que não era para ter batido, tá? O Eric era para ser o final da fila, porque o Eric é um jogador muito pressionado pela torcida. E eu acho que foi um grande erro botar o Eric na frente do Gustavo Santos, por exemplo, que é um centroavante. Então, eu acho que o Lisca escolheu mal os batedores. O Giovani até entendo, tá? Ter sido escolhido. É um jogador que, em tese, dos jogadores disponíveis, era top 5 para bater. Os pênaltis bateu muito mal, mas não dá para criticar a escolha pelo Giovani. Aí a culpa foi do Giovani, que inclusive tá bem pesadinho, hein? Hoje ficou mais perto, né, ali na transmissão, na hora do pênalti. Pô, um jogador que tá meio redondo, hein? Preocupante aí o Giovani. Não é à toa que não tá conseguindo ganhar tantas oportunidades assim. E bateu muito mal. Acho que o Botafogo não mereceu, o time não jogou bem. Até os jogadores que eu citei aqui que jogaram bem foram até mais lampejos do que uma atuação consistente os 90 minutos, né? Então acho que o Lisca errou em não ter mantido o Dourado. Cara, se o jogo tava uma cara de pênaltis, deixa Dourado e Nenê, coloca mais um volante e aí se a bola chegar neles ali, mesmo cansados, eles podem entregar alguma coisa. O Dourado cansado eu acho que pode entregar até mais do que o Gustavo Santos descansado. E você teria que ter o Dourado é um dos melhores batedores da história do futebol brasileiro, né? Um dos melhores batedores de pênalti. Então, se você tivesse ele ali no lugar de algum dos jogadores que erraram, né? Talvez o Botafogo tivesse vencido. Enfim, eu acho que acabou sendo um erro essa escolha, né? Dos batedores. Mas o Botafogo poderia ter vencido no tempo normal se tivesse jogado melhor. Mas hoje ficou também muito claro que a questão do elenco é muito curto, tá? É muito insuficiente, a gente precisa de mais pontas. O Botafogo precisa de laterais, né? O Bu não dá, o Eric ainda muito irregular, né? Até fez um bom jogo contra o 13, mas, enfim, o Botafogo precisa reforçar. E chegou o Lucas Senna, né, para lateral direita, que eu, cara, tenho minhas dúvidas se é muito melhor que o Eric, viu? Até vou fazer um vídeo aí, talvez amanhã ou na sexta, né, sobre os reforços que chegaram. Tenho minhas dúvidas se é um lateral tão melhor assim que o Eric. Mas o Botafogo precisa reforçar. O PK hoje fez falta, quem diria, né? E foi um time que perdeu também muito no jogo físico. Ali no segundo tempo, o misto, mesmo não estando tão bem no jogo também, conseguiu se impor e quase fazia o segundo gol na etapa final. Agora é juntar os cacos e focar no Campeonato Paraibano, porque
A Copa do Brasil é muito importante, é muita grana, mas se a gente for pensar numa competição que a eliminação não é uma tragédia, é a Copa do Brasil. Assim, ela é ruim pela questão financeira. O clube deixa de embolsar uma grana que poderia ajudar muito durante o ano. Mas ela não traz tantas feridas assim, né, para a temporada. Enfim, é até melhor, por exemplo, ser campeão paraibano do que passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Enfim, eu prefiro ser campeão paraibano do que chegar só à segunda fase da Copa do Brasil. Tanto que no passado o Botafogo até chegou ali na terceira fase e a derrota na final do Campeonato Paraibano foi muito sentida, né? Foi muito doída, causou até demissão. Então é isso, é ver como o time vai reagir, é ver como o Lisca vai achar soluções, reforços estão chegando, né, para essa reta final de Campeonato Paraibano, mas hoje o Botafogo jogou mal, não mereceu a classificação, poderia até ter se classificado, né, se fosse mais competente nos pênaltis. Muita gente reclamou do Fracaro, né? O Fracaro nem foi tão bem no jogo, né? Deu um rebote ali no meio da área, mas assim, pegou 2 pênaltis. Então, de 6 pênaltis, ele pegou 2 e teve um terceiro ali que ele também quase pegava. Então não dá para colocar muito a culpa no Fracaro. Eu acho que a culpa mesmo foi do time no tempo normal, que poderia ter apresentado mais, do Márcio Silva, que não poderia ter errado o lance que errou, apesar de ter se redimido parcialmente com o gol. E também as alterações não foram felizes, né? E as escolhas dos batedores também não foram felizes. E o Botafogo cai na primeira fase. E o simpático misto, né, lá de Cuiabá, avança para a próxima fase. É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like e também deixa seu comentário.